Olá, gente querida, bem-vindos à nossa segunda reflexão sobre a cultura do reino. Desejamos que você faça uma boa viagem conhecendo a cultura do reino, a proposta de Jesus Cristo para a vida cristã. Como estudantes da Bíblia, é muito especial sabermos que a Bíblia, em especial todos os 27 livros do Novo Testamento, parte da premissa de que a cultura cristã está fundamentada nos ensinamentos de Cristo. Como também é importante sabermos que, embora os evangelistas narraram a vida de Cristo e a sua obra entre os homens na perspectiva da necessidade humana, como por exemplo Mateus, que escreve aos judeus apresentando Jesus como Messias, o esperado, Marcos aos romanos, apresentando Jesus o servo numa perspectiva de violência e força, Lucas, o médico, que escreve aos cultos e apresenta Jesus o homem perfeito, João, falando à igreja, demonstrando a divindade de Jesus Cristo. A ideia central é anunciar a nova cultura do reino. Tanto os evangelhos como as epístolas seguem o mesmo perfil, chamados para ser. Essa é a chave da nova cultura, ser. Logo fica mais claro o objetivo do chamado Sermão do Monte, que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5. E para fazermos essa viagem, nós devemos nos aproximar da Bíblia com o nosso coração aberto e desarmados de todos os achismos, ideias e todos os protocolos da religião. Nós estamos, gente, diante do maior conteúdo e proposta de vida cristã já visto. O Sermão do Monte, além de ser no seu conteúdo o maior conjunto doutrinário, é a carta magna de Cristo para os cristãos. O Sermão do Monte é sim um chamado doutrinário para quem deseja viver a vida cristã. E somente entendendo a cultura do reino é que vamos compreender certas expressões como bem-aventurados pobres de espírito. Felizes são os que choram. Que choro é esse, capaz de promover felicidade? Amai os vossos inimigos, como amar quem nos odeia? O que significa andar uma milha a mais? Como oferecer a outra face quando for ferido? Partindo desse princípio, nós precisamos falar um pouco sobre o pano de fundo para termos uma visão mais inteligente em relação ao Sermão do Monte e à cultura do reino. Para entendermos com mais amplitude o sermão, nós precisamos observar o contexto histórico. Primeiro, o contexto bíblico, político e religioso. No seu contexto bíblico, nós precisamos ter o entendimento de que Israel estava há 400 anos sem ouvir profetas. 400 anos de silêncio. Israel aguardava o cumprimento das profecias, principalmente o nascimento do Messias. Deus quebra o silêncio. O Messias vem ao mundo. Como diz a palavra, havendo Deus antigamente falado pela boca dos profetas, agora fala através do seu Filho. No entanto, é importante saber que o momento em que Jesus Cristo vem e ele faz a sua proposta do reino, não só ele encontrou um terreno na contramão
no seu aspecto religioso, como também político. Eles viviam sobre a promessa da vinda do Messias, não diferente dos religiosos, mas eles estavam esperando um líder político, militar. Todas as expectativas de reforma eram reformas políticas e militares. Eles acreditavam no Messias com mãos fortes e que tiraria Israel do jugo romano. Quando eles começaram a ver Jesus curando, libertando, perdoando, isso foi deixando o povo cada vez mais confuso. E quando ele sobe ao monte e apresenta o plano de governo, a cultura do reino, pensa na frustração. Eles esperavam um discurso triunfalista e não um discurso de submissão, de obediência, de amor ao próximo. Não havia nada de reforma exterior, mas mudança interior. Era um discurso na contramão daquilo que todos estavam esperando. Era um discurso do bem, um discurso em que ensinava as pessoas a pagar o mal com o bem. Eles estavam esperando um guerreiro e aparece um cordeiro. No âmbito religioso, Jesus enfrentou diversas crenças e valores. Fariseus, os tradicionais, que observavam a lei, guardavam os princípios cerimoniais, os legalistas, aqueles que se achavam os detentos da salvação e que acreditavam que a salvação era por obras, pela prática cerimonial. Os saduceus, essa ala liberal, diferente dos fariseus, eles não acreditavam na imortalidade, não acreditavam na alma, nos anjos, na ressurreição, não criam na vida eterna. Os essênios, um grupo que vivia separados da sociedade, viviam em grupos, isolados. E os zelotes, ativistas, fanáticos da época. A ideia de servir a Deus era a base da guerra, da espada, do sangue derramado. E é nesse contexto histórico que Jesus surge. É nesse contexto político, é nesse contexto religioso que Jesus surge. E é interessante observarmos que, do ponto de vista da religiosidade, Jesus enfrenta esses 4 segmentos que, na verdade, viviam na contramão de tudo aquilo que podia se entender como vida cristã. Os fariseus, os tradicionalistas, os saduceus, os modernistas, os essênios, os separatistas e os zelotes, os chamados ativistas. Bom, eu acredito que essa reflexão possa colocar você no lugar certo para que você tenha uma visão mais inteligente, mais ampla em relação ao Sermão do Monte. Eu acredito que essa reflexão que nós estamos passando para você, ela realmente vai contribuir e muito para que você tenha uma visão mais apurada, uma visão mais centrada em relação à proposta de Jesus. E eu encerro falando exatamente sobre isso, para que você entenda o momento, o contexto em que Jesus surge e o contexto em que ele propõe essa cultura, um momento bíblico, político e religioso. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, e de todo o meu coração eu espero que essa viagem pela cultura do reino possa resultar em crescimento, fortalecimento e principalmente que a sua fé seja aumentada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém.